Louvar a Deus pela vida do nosso irmão Júnior, né? Os obreiros aqui que cooperam com o nosso irmão Francisco, por toda a igreja do Senhor. Quem achou diz amém? Amém. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha visto. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Senhor Deus e Pai, que agradecemos por esta palavra, Senhor. Que nesta noite, através deste texto lindo, o Senhor fale através do Teu Espírito Santo aos nossos corações. Que trabalhe nas nossas vidas. E faça aquilo que Ele apraz nesta noite, Senhor, através do poder da Tua palavra. Que é viva, penetrante e eficaz. Que o Senhor produza os efeitos, Senhor, que apraz nesta noite, através da Tua palavra nas nossas vidas. É o que oramos a Ti e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, o contexto no qual Marcos relata esse texto da palavra de Deus mostra-nos uma semana antes de Jesus ir a Jerusalém para ser crucificado. Ele está na sua caminhada rumo a Jerusalém, sabendo que em Jerusalém ele haveria de cumprir a missão que o Pai entregara nas suas mãos, de morrer na cruz do Calvário para salvar, através de sua morte substitutiva, a humanidade que estava perdida em pecados. E nessa caminhada muitos vão acompanhando Jesus. Imagina os irmãos, eu gosto de ficar me imaginando dentro da história que é narrada pelo evangelista. Aquela multidão caminhando com Jesus, né? Uma multidão que começa razoavelmente pequena e vai aumentando conforme Jesus vai se aproximando de Jerusalém. Pois, como os irmãos bem sabem, quando se tratava da festa da Páscoa, todo cidadão judeu, em um raio de 25 quilômetros de distância de Jerusalém, era quase que obrigado a se dirigir a Jerusalém para participar da festa da Páscoa. E Jesus começa com seus discípulos, alguns que seguiam ele mais de perto, e a multidão vai aumentando porque Jesus vai para Jerusalém e nesse mesmo destino, indo também para Jerusalém, muitos peregrinos estão também se dirigindo para lá para participarem da festa da Páscoa. O evangelista do capítulo anterior, ele vai narrar, ele vai mostrar, faz questão de dizer que no caminho houve contenda entre os discípulos de Jesus, porque eles estavam disputando entre si quem provavelmente, quem possivelmente seria o maior quando o Senhor estabelecesse o seu reino. Eles ainda não haviam entendido que o reino de Cristo, o reino que Jesus veio para estabelecer na terra, não era um reino político, não era um reino onde ele colocaria aqueles que estavam mais próximos dele como seus ministros políticos que ocupariam posição de destaque, mas na mente dos seus discípulos eles estavam preocupados com isso. Ora, Jesus está caminhando para Jerusalém, rumo à sua crucificação, caminhando para ser crucificado, como rei caminha resolutamente para a sua coroação. Mas o pensamento de Jesus não é ocupar uma posição de destaque. A posição de Jesus, muito pelo contrário, ele vai dizer no capítulo 10 desse mesmo evangelho, no versículo 45, que o Filho do Homem
não veio para ser servido, mas veio para servir e para entregar a sua vida em resgate de muitos. Glória a Deus. Mas os discípulos ainda não haviam compreendido a verdadeira natureza do Evangelho. Irmãos, diga-se de passagem, nós vivemos uma geração onde nós temos um vasto acesso ao conhecimento da palavra de Deus. O Evangelho está à nossa disposição nos celulares, nas Bíblias Sagradas, os exemplares que nós temos em casa, na internet. É tão fácil ter acesso ao conhecimento da palavra de Deus, mas vivemos uma geração que parece que a nossa mente ela é improdutiva concernente à compreensão correta das Escrituras. E às vezes nós nos pegamos perdendo tempo com coisas superficiais e parece que a gente ainda não despertou para o verdadeiro propósito do Evangelho, que é resgatar vidas, que é glorificar o nome do Filho de Deus, que é quem deu a sua vida para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. E às vezes a gente fica assim, perdendo tempo com picuinhas, não é? Onde deveríamos estar compartilhando da visão de reino que Jesus estabeleceu e deseja que os seus discípulos compreendam e coloquem em prática, não é? E alcançar vidas preciosas para o reino do Senhor. E aquela multidão vai caminhando pelas terras desertas da Palestina, empoeiradas da Palestina. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai permeando aquelas estradas até que ele chega e ao mesmo tempo sai da cidade de Jericó, provavelmente entre as duas Jericó, a antiga e a que foi reconstruída. Ele vai encontrar um homem ali cego, um homem que está mendigando. Possivelmente este homem, ele não havia nascido cego, mas por algumas circunstâncias da vida. Eu não quero me deter aqui em narrativa de historiador, para a gente ganhar tempo e aproveitar o que realmente o texto diz. Provavelmente aquele homem, ele por alguma eventualidade perdeu a sua visão e agora ele havia se tornado um mendigo. E ele estava ali à beira do caminho, mendigando. E quando Jesus vai saindo de Jericó, provavelmente a Jericó antiga, e entrando na Jericó que foi reconstruída depois com seus discípulos, uma grande multidão estava acompanhando Jesus já, porque ali em Jericó mesmo possivelmente tinha milhares de sacerdotes e levitas que iam para Jerusalém participar da festa da Páscoa, e as ruas estavam apinhadas de gente, pessoas nas janelas, pessoas nas ruas, e uma euforia daquela multidão que caminhava em busca de Jerusalém para participar da festa da Páscoa. E aquele homem, ouvindo o barulho da multidão, ouvindo a suada da multidão, a euforia, a gritaria da multidão, que onde tem muita gente sempre tem barulho, né? Mesmo sem ele enxergar nada, ele sabia que aquela multidão estava indo para participar da Páscoa, para celebrar o Senhor no templo, e com certeza o seu coração também estava cheio de desejo de poder participar daquele evento, mas ele estava impossibilitado devido à sua condição física e também ao seu estado de mendicância no qual ele se encontrava. E ele estava ali, assentado junto ao caminho, à beira do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Irmãos, nós estamos diante de um homem cego, sem a sua visão natural, sem a sua visão biológica, mas aquele homem, na verdade, enxergava muito mais até do que o discípulo de Jesus. Vendo um dia, quando foi tomado pelo Espírito Santo de Deus, quando Jesus chega para os seus discípulos e pergunta para eles: o que dizem os homens que eu sou? E começam a responder: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és João Batista, que ressuscitou. E vocês, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro ali, recebendo uma revelação do Espírito Santo, naquele momento disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas parece que foi só naquele instante em que ele recebeu essa revelação. Parece que ele já havia esquecido qual era a verdadeira identidade do Filho de Deus, mas estava ali um homem cego.
mas cego biologicamente, cego nos seus olhos naturais, mas parece que ele estava enxergando mais do que os escribas e fariseus, mais do que os sacerdotes, os religiosos da época, e até mesmo mais do que os discípulos de Jesus. Porque ouvindo que era Jesus que estava passando ali, aquele homem começa a clamar e chama atenção para aquilo que ele estava clamando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tu és o filho de Davi, tu és o Messias prometido, tu és o Cristo revelado, bendito seja o nome do Senhor, tu és o rei que nós esperamos da linhagem de Davi, tu és o cumprimento da promessa, aleluia, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Tem misericórdia de mim. Aquele homem aproveita uma oportunidade que jamais Imamorete ele poderia ter novamente. Como aquela era a última semana de Jesus, antes da crucificação, como ele já estava caminhando para Jerusalém, para ali ser morto na cruz do Calvário, depois ressuscitar e ser assunto aos céus, jamais ele tornaria a passar por Jericó. Jericó, como nós sabemos, é a cidade habitada mais baixa da face da terra. Ela está 250 metros abaixo do nível do mar, e Jerusalém está a cerca de 750 metros acima do nível do mar. Jesus está fazendo assim, naquela sua caminhada, e está passando a última vez por Jericó. Se Bartimeu não aproveita aquela oportunidade de ter aquele encontro com Jesus e abordar Jesus da forma como ele abordou, jamais ele teria outra oportunidade de ter a sua visão restaurada, visto que somente Jesus poderia fazer aquele milagre. Louvado seja o nome do Senhor. O culto é assim, irmãos. Se a gente for observar esse contexto aqui, nós podemos dizer que Bartimeu aproveitou a oportunidade do culto, aleluia, porque naquele momento ali teve clamor, teve adoração, teve resposta, então é culto. E teve principalmente a presença de quem? A presença de Jesus. Olha, irmão, todo culto é uma história diferente. Em todo culto nós temos uma oportunidade diferente. A oportunidade que você tem no culto como este, você não vai ter no próximo culto, nem no culto de domingo. Tem a oportunidade que é só para o momento. Louvado seja Deus. E assim como Jesus passou naquele momento ali em Jericó, e aquele homem, filho de Timeu, nós sabemos que Bartimeu significa filho de Timeu. Este homem não nos é apresentado o nome próprio dele. Bartimeu é um termo que significa filho de Timeu, não era o nome próprio dele. A Bíblia não nos mostra qual é o nome deste homem, não é? Faz alusão apenas ao nome do pai dele, não é? Ele é mais um desses anônimos que a Bíblia cita, mas sem citar o nome. E ele aproveita a oportunidade para entrar no verdadeiro culto ali, e na presença de Jesus. E eu quero dizer para você que nesta noite o Senhor pode estar te dando uma oportunidade aqui de você sair de posse de milagre, de você sair de posse de vitória, e você vai ter esse culto. Então, queridos irmãos, eu não estou falando aqui, você tem a oportunidade de pegar o microfone, de vir aqui a este altar, de falar para a igreja, mas todo culto você tem a oportunidade de adorar. Todo culto você tem a oportunidade de chamar a atenção de Jesus de uma forma diferente. Todo culto você tem a oportunidade de tocar o coração daquele que pode mover os céus e a terra, e não conhece uma causa impossível, não conhece nada que para ele seja difícil que ele não possa fazer. Então nesta noite o Senhor está tendo uma oportunidade aqui neste lugar. Aleluia. Eu não sei se você saiu de casa necessitando que o Senhor faça um grande milagre na tua vida. Eu não sei se você saiu de casa necessitando que o Senhor abra uma porta que está fechada. Eu não sei se você precisa de um toque dele na sua saúde. Eu não sei se você precisa de um toque dele na sua vida espiritual. Mas nesta noite você tem uma oportunidade única na presença dele, que ele pode mudar a tua história, mudar a tua vida para sempre. No corpo este. Não precisa de igreja lotada. Não precisa vir pregador de fora. Não precisa vir cantor de fora, cantor famoso, cantor conhecido. Jesus que pode fazer o milagre nesta noite está passando aqui.
e como é bom quando o nosso culto é um culto bíblico, um culto com base na própria palavra de Deus, um culto com base na própria Escritura, aleluia. E aquele homem estava fazendo alusão das próprias Escrituras, fazendo alusão às profecias a respeito de Jesus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Profecias dessas que os profetas como Isaías foram e outros foram usados por Deus, aleluia. Certamente aquele cego tinha conhecimento dessas profecias, ele traz à luz estas profecias, a autoridade dessas profecias, para reconhecer Jesus como Messias prometido e dizer: tu és o rei da descendência de Davi, aquele que foi prometido pelos profetas. Eu estou diante dele nesta noite e tu és, aleluia, o filho de Davi. Mas ele também reconhece Jesus como o próprio Deus, quando ele diz: olha, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Provavelmente a expressão deste cego no original foi Kyrie eleison. O que é que significa esta expressão no original? Kyrie quer dizer Senhor, aleluia. Em grego, Kyrie quer dizer Senhor, e eleison significa me eleja. Então a expressão daquele cego faz alusão a quando um rei passava em determinadas localidades do império, e ali as pessoas necessitadas, aquelas pessoas que não tinham nada, que viviam à margem da sociedade, sabiam que o rei ia passar por aquele caminho, então elas ficavam à beira do caminho, esperando a carruagem real passar, para que quando o rei passasse, elas começassem a dizer: rei, olhe para mim, rei, me escolha, porque diz a tradição, diz os historiadores da Bíblia Sagrada, que quando essas pessoas estavam ali às margens do caminho, o rei se compadecia e escolhia geralmente uma daquelas pessoas, no meio da multidão, no meio de muitos que estavam ali necessitados. O rei escolhia apenas uma para usar com ela de bondade, e o rei dizia: o que é que você precisa? O que é que você necessita? O cego, sabendo que estava diante do rei, mas não de qualquer rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o filho de Davi, ele olha para Jesus e diz: rei, me eleja, rei, me escolha. Eu sei que tem muita gente aí que está precisando de um milagre, eu sei que está muita gente aí precisando do teu favor, mas me eleja, rei, tenha misericórdia de mim, me escolha e mude a minha vida, faça algo ao meu respeito, faça um milagre na minha vida, mude a minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. O rei está aqui nessa noite. O rei está aqui nessa noite. Será que você pode clamar como o cego clamou, dizendo: Kyrie eleison, Senhor, me escolha, Senhor, me eleja nesta noite para fazer um milagre na minha vida, pois eu preciso de um milagre, eu preciso de um socorro, eu preciso de uma providência, eu preciso de uma porta aberta nesta noite. Me escolha, rei, me eleja, tenha misericórdia de mim. Ele se coloca na posição de um verdadeiro necessitado. Você quer chamar a atenção de Deus para você? Quer chamar a atenção de Jesus para você? Se coloque diante de Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, como aquilo que de fato nós somos. E o que é que nós somos? Pó. Glória a Deus, aleluia. Insignificantes. Isaías disse no capítulo 40 que Deus é aquele que está sentado sobre o morro da terra, aleluia, cujos moradores são para eles semelhantes a gafanhotos, mas mesmo assim, o rei, este rei, ele olha para mim e para você, e quando nós nos enxergamos como aquilo que de fato nós somos diante da grandeza de Deus, nós chamamos a atenção do Senhor para nós. E o cego disse: olha, rei, me escolha, olha, rei, me eleja, que eleison, me escolha, rei, porque eu sou um miserável. Quando ele diz assim: tenha misericórdia de mim, ele está se colocando na condição de alguém que é digno de misericórdia. Se compadeça de mim, rei, do seu coração, porque eu sou miserável. Aleluia. Irmãos queridos, aquele homem era cego. Cego não sabe para onde vai. Ele também era mendigo. Um mendigo não tem para onde ir. Além de não saber para onde ir, também não tinha para onde ir. Eu não quero saber qual é a sua condição nesta noite.
Aleluia. Não sei como você está aqui nesta noite, como você chegou. Em qual área da sua vida você precisa ser tocado? Em qual área da sua vida você precisa ser curado? Em qual área da sua vida você precisa ser restaurado? Mas eu sei uma coisa: o Rei está aqui. O Rei está aqui. O Rei está aqui. Ele pode te curar, Ele pode te libertar, Ele pode te dar vitória, Ele pode se compadecer da sua situação nesta noite. Então diga para Ele: Rei, me eleja, Rei, me escolha, Rei, tenha misericórdia de mim. Andará e de comandância. Glorificado seja Deus. Se fosse depender da posição de alguém, aquele homem não teria vitória naquele dia. Ele não teria aproveitado aquela oportunidade única na sua vida diante da presença de Jesus. Porque alguém disse: homem, cala tua boca, para de gritar, para de clamar. Às vezes, quando nós estamos clamando, nós estamos adorando a Ele em voz alta, alguém até se incomoda. Quando nós colocamos o louvor na nossa casa, alguém até se incomoda, alguém até se levanta às vezes da própria casa. Acaba com essa zoada, olha, para com isso. Cala-te, que Ele não vai te escutar. Mas o Rei está nesta noite inclinando o cérebro para você. Dizendo: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E aqueles que se levantaram contra o céu dizendo: cala a boca, Ele não te escuta, foi os mesmos que tiveram que dizer: levanta-te e tem comando, irmão. Aleluia. Porque Ele está te chamando. O Rei está te chamando. Mas está pertinho dele nessa noite. O Rei está te convidando, mas está pertinho dele nesta noite. E Ele está perguntando para ti: o que queres que eu te faça? Aleluia. Eu escutei o teu clamor, eu escutei a tua adoração, tu me chamaste de Rei. Aleluia. Me trataste como Rei que eu sou. Aleluia. Pediste misericórdia, reconheceste diante de mim a tua pequenez, a tua fraqueza, a tua fragilidade e a minha soberania. Então eu estou te perguntando essa noite: o que queres que eu te faça? Aproveita, irmão, porque esta pode ser a oportunidade que você precisa de sair de posse de vitória do teu milagre nesta noite. Diga para Ele: que me elejo, Senhor, olha para mim, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu necessito da tua compaixão, eu necessito da tua misericórdia, e somente o Senhor pode me ajudar. Glorificado seja o nome do Senhor. Você pode, por alguns segundos, por gentileza, levantar a sua mão e glorificar o nome deste Rei, exaltar o nome desse Rei, apresentar para este Rei, diante da presença dele, sua necessidade. Aleluia. O pregador desta noite não pode ajudar, mas o Rei está presente. O Rei está presente. Apresente para Ele. Depois eu continuo a pregação. Depois eu continuo. Já estou finalizando até. Mas apresente para Ele nesta noite a sua necessidade aí. Apresente para Ele. Diga a Ele sua história. Diga a Ele: olha, Rei, eu estou precisando da tua misericórdia nessa área. Ai, decomana, chore, decomana. Eu estou precisando do teu socorro nesta área. Diga para Ele: a oportunidade é hoje. Aleluia. Que beleza. Que beleza. Ai, aleluia. Chore, decomana. Ei, eu supre, comandar. Ai, decomana. Chore, decomana. Glória, 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 glória ao nome de Jesus. Aquele cego sabia, possivelmente da profecia de Isaías, capítulo de número 35. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá e também regozijará de alegria e exultará. A glória do límpido se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cegos e a língua dos mudos cantará. Porque as águas arrebentarão no deserto e viverão no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas alturas de que jaziam charcais haverá erva como canas
Santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes até os mesmos lobos não errarão. Bendito seja o nome do Senhor. Levante sua mão mais uma vez e por alguns instantes. Mande glória para o nome de Jesus, porque o Rei está passando aqui. O Rei está presente aqui. Receba aí o teu milagre. Receba aí a tua cura. Receba aí a tua vitória. Olha aí ele trabalhando nesta noite, abrindo os olhos do cego, fazendo o rosto andar. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Ele é aquele que faz a terra seca florescer. Eu não sei qual é a terra seca da tua vida. Eu não sei qual é a terra seca da tua vida. Se é o teu ministério, se é a tua vida espiritual, ou se é alguma situação da tua vida financeira. Mas o Rei está dizendo nesta noite, Ele é quem faz a terra seca florescer. Florescer. Diga para o irmão que já ao seu lado nessa noite, profetiza na vida dele, diga, a terra seca vai florescer na tua vida. A terra seca vai florescer na tua vida, porque o Rei está passando, 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 o Rei está perguntando aqui nessa noite, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aquele cego aproveitou a oportunidade porque ele foi perseverante. Ele se humilhou, ele adorou, aleluia, aleluia. E mesmo diante daqueles que o repreendiam, ele continuou, aleluia. E Jesus parou. Jesus parou por causa do clamor daquele homem. Ninguém dava nada por ele, um mendigo, um cego, mas Jesus parou. Feliz é o homem, feliz é a mulher, e Jesus para por causa dele. Andai, achuri, comandai. Porque quando Jesus para, algo diferente acontece. Quando Jesus para, um milagre sobrenatural acontece. Porque ele para prestar atenção em você. Ele para prestar atenção no seu clamor. Ele faz assim, ó, para o seu clamor. E diz assim, o que queres que eu te faça? Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. E Jesus parando disse que eu chamasse. E chamaram o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Talvez você chegou aqui até triste, angustiado, preocupado, ansioso, ansiosa, mas vai dizer, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Ei, tenha bom ânimo. Ai, te comanda, suri, me comandai. Tenha bom ânimo, porque ele está dizendo, o que queres que eu te faça? Glorificado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. E ele lançando em si a sua capa, levantou-se. Hoje é noite de você se levantar. Hoje é noite de você sair daqui de pé. Aleluia. E foi ter com Jesus. E Jesus falando disse, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, olha, ele já se colocou na condição de discípulo. Mestre, aleluia, que eu tenha vista. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Só tem, irmãos, uma condição para nós tomarmos posse daquilo que o Senhor quer realizar na nossa vida. É através da fé. Então não perca esta oportunidade nessa noite. Tenha fé que Jesus pode fazer o milagre que você espera. Que Jesus pode abrir a porta que você está clamando. Aleluia. Que Jesus pode dar a cura que você está pedindo nesta noite. Tenha fé, creia. Aleluia. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Porque primeiro é a vida espiritual. Primeiro é a salvação. E depois é as bênçãos que são oriundas da salvação. Inclusive a cura do corpo físico. E logo, filho, depois de ter alcançado a salvação através da fé, agora ele teve sua visão restaurada e passou a seguir Jesus pelo caminho. Saia, meu irmão e minha irmã, nesta noite, de posse do seu milagre, de posse da sua vitória. E depois, quando o testemunho diga, foi naquela noite, eu aproveitei a oportunidade, eu criei na palavra de Deus pregada, porque a palavra de Deus é viva e precisa da nossa fé para recebê-la como terra boa, para que ela produza em nós, no nosso coração, na nossa vida, os efeitos que ela pode produzir. Que Deus nos abençoe. Pastor Francisco, grato por esta oportunidade. Uma honra estar aqui com o Senhor. Muito obrigado, Juninho, também pelo convite. Que Deus abençoe a igreja do Senhor nesse lugar, em nome de Jesus. Ora por nós que nós oramos por vocês, e assim a alma de Deus
Eu já, aleluia, vou sair nessa noite aqui, aleluia, de posse de vitória, em nome do Senhor Jesus, viu? Aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, aleluia, convido a igreja a ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos, aleluia, fazer uma oração em nome do Senhor Jesus, amém? Gostaria de convidar o pastor Jadson para fazer essa oração, amém? Irmão, é interessante como o Espírito Santo de Deus trabalha, né? Eu senti desejo de fazer esta oração, mas por causa da hora eu não tomei essa liberdade de pedir autorização ao Senhor para fazer a oração. Mas como Deus confirmou através do servo do Senhor, eu quero convidar você a sair do seu lugar, com a autorização do pastor Francisco. Vem até aqui à frente em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Rei está presente, irmão. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. O Rei está presente. Aleluia. Glória a Deus. Clame a Ele nesta noite. E glorifica o nome do Teu Filho nesta noite. No meio da Tua igreja, Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui que estão necessitadas de um milagre. Eu sei que tem pessoas que estão necessitadas, meu Senhor, de uma cura na sua alma. Senhor, quantos problemas nos cercam, que muitas das vezes tornam a nossa alma em sequidão de estio, como disse o salmista. Arranca de nós a nossa alegria, e às vezes nós estamos na Tua casa e não conseguimos, Senhor, nos alegrar no Teu Espírito, não conseguimos sentir a Tua gloriosa presença. Às vezes estamos fazendo a Tua obra, meu Deus, como se estivéssemos fazendo um sacrifício ou carregando um peso, porque falta em nós espírito voluntário e parece que a gente perdeu, meu Senhor, a alegria da Tua salvação. Mas nesta noite Tu estás passando aqui, Rei da Glória. Nesta noite Tu estás presente aqui, e aquilo que o Teu povo te apresentar de necessidade, Senhor, através da fé de cada um, é parte nesta noite uma bênção, é parte nesta noite o Teu milagre, é parte nesta noite, meu Senhor, o Teu agir, o Teu operar, conforme a fé de cada um, conforme a fé de cada um, segundo a fé do Teu povo, Senhor. Vai visitando nesta noite. Segundo a fé do Teu povo, vai agindo nesta noite. Segundo a fé do Teu povo, vai desfazendo toda obra contrária nesta noite. Vai tirando todo o impedimento nesta noite. Segundo a fé do Teu povo, vai visitando lá, vai visitando a família, vai visitando o Senhor, a casa do Teu filho, a casa da Tua serva, e vai dando vitória, vai dando vitória, vai dando vitória, vai dando vitória, vai dando vitória. Enfermidade desapareça nesta noite em nome de Jesus. Enfermidade desapareça nesta noite em nome de Jesus. Enfermidade desapareça nesta noite em nome de Jesus. Vai recebendo cura, vai recebendo cura, vai recebendo cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Rei está aqui, o Rei está aqui, o Rei está aqui. Vai recebendo cura nos teus ossos nesta noite, vai recebendo cura na coluna nesta noite, vai recebendo cura nesta noite no teu coração. O Senhor está livrando de AVC, o Senhor está livrando de infarto. O Deus da providência está aqui nesta noite, o Deus da providência está aqui nesta noite. Ele está tocando a tua vida, Ele está dizendo: o que queres que eu te faça? Clame ao Senhor nesta noite e sai daqui de posse de vitória em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, receba a vitória. Faça assim com a mão, faça em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a vitória. Agora veja assim, crendo que você está saindo daqui de posse de vitória para a glória no nome do Senhor. Glória a Deus. Eita, meu lindo. Aleluia. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. E agora, irmão, só uma vez a porta. Você já tudo foi feito. Você está em posse de bênção e outra vez. Eu também posso de bênção, graças a Deus. Eu não disse não, e é muito. E é muito. E eu agradeço pelo nosso irmão aqui, muito tempo. Já botei tanta mensagem para ele, mas tem muita coisa. E aquele rapaz, lembra aquele rapaz que ele